bem-vindos ao nosso 23º estudo da série de Daniel e Apocalipse, as 7 pragas. Antes de começarmos, vamos pedir a presença do nosso Deus para esse estudo. Pai querido, Pai bondoso, estamos mais uma vez aqui para estudarmos sobre a Tua Palavra, sobre os Teus desígnios, sobre as Tuas profecias. Esteja conosco, Senhor, enviando o Teu Santo Espírito, que Ele nos ajude, Senhor, a compreender, a entender e também, Senhor, a gravar no nosso coração tudo isso que Tu deixaste para nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Bom, no estudo anterior nós vimos sobre a pregação das 3 mensagens angélicas. As mensagens dos 3 anjos são as mensagens cruciais que vão encerrar a pregação sobre Jesus e a sua salvação antes da sua volta. E agora nós chegamos às 7 pragas, aos 7 flagelos. Vamos entender quando, como e o que são esses 7 acontecimentos que vão marcar a história desse mundo no seu fim. Vamos lá para Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumiu a cólera de Deus. Bom, aqui nós vemos João percebendo, vendo 7 anjos com 7 flagelos. E nós vamos ver que cada um deles tem 7 taças também, onde estão esses flagelos, que são o castigo de Deus para os ímpios que estiverem vivos nos últimos dias deste mundo. E quando isso vai acontecer? Lá em Apocalipse 15, verso 8, nós temos exatamente o momento em que isso vai ser dado o pontapé inicial. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O que nós vemos? Nós já estudamos que Jesus está lá no santuário, mais especificamente no Santíssimo. E o que ocorre no final da sua obra intercessória e do juízo pré-advento, também conhecido como investigativo, que ele está fazendo atualmente lá? Ele lança de si o incensário. Então, sai do santuário e o santuário se enche com uma fumaça, com a glória de Deus. E aí ocorre o início dessas pragas. Ou seja, Jesus encerra o seu ministério intercessório. E ele deixa isso bem claro lá em Apocalipse 22, verso 11, quando ele faz essa declaração ao sair do santuário. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, está decidido o destino, o final de cada ser humano. Ou ele é justo e continuará na justiça, ou é injusto ou continuará nas suas práticas de injustiça, continuando a ser imundo. Não há mais mudança, não há mais arrependimento, não há mais queda também para o justo. Está decidido, acabou. E aí vem o início dessas 7 pragas. E nós vamos encontrar a primeira lá em Apocalipse 16, versos 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Bom, a primeira praga, nós percebemos aqui que ela consiste em chagas, em úlceras perniciosas, como diz aqui, dolorosas. Podemos até, talvez, identificá-las com aquela doença que atingiu Jó. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele se encheu de chagas dos pés à cabeça.
provavelmente seja algo muito semelhante. Mas aqui nós temos algumas outras características. Nós percebemos que essa praga vai cair sobre os portadores da marca da besta, porque vão receber a taça da cólera de Deus. E isso nós encontramos bem definido lá na terceira mensagem angélica, em Apocalipse 14, versos 9 e 10. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo... seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O mundo inteiro foi advertido que quem recebesse a marca da besta ou adorasse a sua imagem receberia os castigos de Deus, a cólera de Deus, preparada sem mistura. Essa foi a advertência. E agora que o destino de todos está selado, está decidido, os ímpios começam a receber exatamente essas taças da cólera de Deus. E a primeira foi essa, das chagas, das úlceras malignas. E lá em Apocalipse 16, verso 3, nós vamos encontrar a segunda praga. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha que coisa terrível. O mar, os oceanos se tornarem sangue. Sangue é algo fedorento, pútrido. E aqui o que acontece? Os animais vão morrer. Não é que é pútrido, né? É Ele que é se cheio torna, de sangue, ele né? se torna. Não, mas é porque assim, né? Senão, sangue é sangue, não é? Assim, ele se torna, a gente também pode se tornar. Mas eu acho que é só que o cheiro de sangue, ele não é bom. Não é bom. E também ele vai matar os animais que estiverem lá. E aqui nós encontramos uma característica. Vocês vejam, 3/4 da Terra é constituído pelos mares e oceanos, por água. E aí, nesses mares e oceanos, é feita a renovação do oxigênio. É de lá que vem o oxigênio que nós respiramos, através do trabalho das algas. E o que acontece? Se todos os oceanos e mares se tornarem sangue, vai acabar o oxigênio. Todos vão morrer. Mas Apocalipse, a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus voltar, vai ter gente viva, tanto ímpio quanto justo. Aí nós podemos concluir que essas pragas, elas não caem no mundo inteiro ao mesmo tempo. Elas são localizadas. Elas caem em lugares específicos, porque senão a vida se extinguiria. Acabaria tudo. Quando Jesus voltasse, não haveria mais ninguém. Vamos então para a terceira praga, lá em Apocalipse 16, versos 4 e 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A terceira praga. Novamente, águas transformando em sangue. Desta vez dos rios. Os animais morrem e o que é pior, os ímpios não vão ter água para beber. E isso nós vemos lá no verso 5, decorrente exatamente do que uma retribuição das obras malignas que fizeram, de perseguição, de morte. E nós vemos isso, um cumprimento do que nós encontramos lá na abertura do 5º selo, em Apocalipse 6, verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Exatamente nesse momento vem o juízo retributivo. É retribuído
todo o sangue derramado. Os ímpios que derramaram sangue em todas as eras, os ímpios vivos agora, vão receber esse castigo através do sangue. E olha que interessante. Nós sabemos que essas pragas caem sobre os ímpios, sobre os justos não. Os justos não receberam as chagas malignas. E agora, os ímpios não vão ter água para beber, mas os justos terão. Olha que situação. Os ímpios em desespero podem ver os justos bebendo água limpa e fresca, e eles só sangue no seu desespero. Acredito que muitos tentarão tomar o sangue. E sangue é salgado, não é saboroso, não mata a sede. Vocês imaginam o desespero que essas pessoas passarão. E nós vamos então agora para a quarta praga, lá em Apocalipse 16, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Bom, nós vemos aqui algo muito interessante. Primeiro, que o sol vai se esquentar terrivelmente. Um calor abrasador. As pessoas não vão suportar esse calor. E aqui nós vemos uma declaração que eles, apesar de tudo, blasfemavam de Deus e não se arrependiam. Por que não se arrependiam? Está escrito que, nós vimos que Jesus fala que os ímpios, os injustos, os imundos continuarão na sua impiedade, na sua injustiça, sendo imundo. Por quê? Quem nos leva ao arrependimento? Quem nos leva a termos consciência do nosso pecado e do nosso erro? É o Espírito Santo atuando em nós, atuando no nosso coração, atuando na nossa vida. Nós mesmos não temos a capacidade de chegarmos ao arrependimento a não ser pela intervenção do Espírito Santo. Então isso significa o quê? Eles não têm o Espírito Santo mais intervindo com eles. Somente os justos têm, mas os ímpios não. Por isso, eles não conseguem se arrepender. Eles não conseguem ver o seu erro e o seu pecado, porque não tem como. O ser humano não consegue chegar a isso por si mesmo. A quinta praga está lá em Apocalipse 16, versos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Bom, aqui chegamos à quinta praga, a praga da escuridão. Uma praga que luz nenhuma artificial é capaz de romper. E nós podemos chegar também, pela análise desse texto, a duas conclusões. Primeiro, que quando essa praga cai, ainda tem gente sofrendo a praga das úlceras malignas. Tanto que aqui diz que elas mordem a língua de dor. Isso quer dizer o quê? As pragas são sucessivas e rápidas. Porque enquanto a primeira praga ainda está fazendo o seu efeito, deixando a sua marca, a quinta já está caindo, ou seja, caiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e estamos na quinta, e a primeira ainda está com seus efeitos. E ainda outra coisa, aqui diz que essa escuridão é no trono da besta. E nós vimos lá em Apocalipse 13 que o trono da besta, primeiro, quem é a besta? A primeira besta é o papado. E aonde é o trono papal? No Vaticano, em Roma, na Itália. Então, essa praga nós podemos ter a certeza da sua localização. É no trono da besta, em Roma, na Itália. Essa praga nós podemos localizá-la e podemos até deduzir que a praga das úlceras caia também nesse mesmo local.
Também é bom explicar porque a gente sabe de várias bestas, né? Como que nós podemos identificar qual delas o texto está se referindo? Bom, nós temos realmente várias bestas. Nós encontramos primeiro aquela besta que sobe do abismo, que nós identificamos como sendo o ateísmo surgido na Revolução Francesa. Mas ela não tem o trono. Nós temos, vamos pular, para a segunda besta, que nós identificamos com os Estados Unidos. Ela também não tem trono. É que sobe da terra, né? Exato. A besta que sobe da terra, a segunda besta de Apocalipse 13. Mas a primeira besta, ela tem um trono. Ela tem alguém que se assenta num trono, como está escrito, no templo de Deus, e se coloca como Deus. Essa besta, ela é a única que preenche essas características. E tem outra proposição também. Nesse momento, quem vai estar reinando não vai mais ser a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra já deu poder para a besta que sobe do mar. Exatamente. Ela, antes do encerramento da obra de Cristo, quando se fecha a chamada porta da graça, que é a porta da intervenção de Cristo, está escrito que a segunda besta, ela vai dar poder à primeira e vai ordenar que adorem a besta e a sua imagem, e vai colocar na fronte ou sobre a mão direita a marca dessa besta, da primeira besta. Exatamente isso. É a primeira besta que está reinando nesse momento. Vamos então agora para a sexta praga, lá nos versos 12 e 14 de Apocalipse 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos algo muito interessante. Primeiro, nós vemos que fala aqui que secou a água do rio Eufrates. Para quê? Para que viessem os reis do nascer do sol. Rio Eufrates. Que grande cidade se localizava no rio Eufrates? Babilônia. Como o império e a cidade de Babilônia caíram frente aos medo-persas? O rei Ciro, ele construiu uma barragem e desviou o curso do rio Eufrates, que passava no meio da cidade de Babilônia, que era toda cercada por muralhas, ficava numa ilha e não tinha como ser atingida, a não ser entrando pelo meio da cidade, no canal que passava o rio. E foi exatamente o que Ciro fez. Ele secou o Eufrates e entrou. Mas isso foi no passado, ou seja, aqui nós encontramos um simbolismo que vai se secar o rio Eufrates para a moderna Babilônia. O que significa isso? Quem é a Babilônia? É todo o sistema religioso falso que vai estar no seu auge, imperando. E nós acabamos de falar que isso é representado pelo reino, pelo reinado, pelo trono da primeira besta, que vai estar no poder nesse momento. Então, vai ser secado isso, o que leva o poder para essa besta, para a Babilônia espiritual. O que significa isso? As pessoas, nesse momento, começam a tomar consciência de que elas estão perdidas. A salvação, a vida eterna está inacessível para elas. Por quê? Elas acreditaram nos falsos ensinamentos religiosos que foram dados. Foram ensinadas a não dar ouvidos ao chamado de Deus, às mensagens lá de Apocalipse 14, advertindo sobre os juízos de Deus, sobre a sua breve volta, sobre a necessidade de receber o selo de Deus e não a marca da besta, e não adorar a besta e a sua imagem. Mas eles foram ensinados a não fazerem isso, a escolherem o lado errado. Por quem? Pelos seus líderes espirituais,
E agora eles se voltam contra esses líderes espirituais. E nós encontramos aqui exatamente um flashback do que foi a obra desses líderes espirituais. Por que um flashback? Porque nesse momento não há mais mudança de lado. Mas aqui no verso 13, o que nós vemos? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o que significa isso? Que esses três poderes vão se unir para convencer as pessoas a estarem do lado errado, do lado da besta. Por isso é um flashback. E quem são esses 3 poderes? O dragão, simbolicamente, representa quem? A Satanás. Mas nesse momento ele representa um sistema religioso também falso, que é o Espiritismo. Nós temos também aqui... Por que o Espiritismo? Por que o Espiritismo? Porque qual grande coisa que é pregada pelo Satanás, a grande mentira dele, que ele falou até para a própria Eva, se ela comesse do fruto proibido, o que aconteceria com ela? Que ela não morreria. Essa é a grande mentira que foi contada para Eva e que tem sido colocada ao longo do tempo, e nós vemos exatamente disso quando atualmente as pessoas creem no quê? Na imortalidade da alma. Por isso ele pode ser identificado também com esse sistema religioso falso do Espiritismo. Nós temos a besta que nós identificamos o quê? Com o sistema religioso falso do catolicismo. E o falso profeta. Quem é o profeta? O profeta é um mensageiro. E se ele não é um profeta verdadeiro, ele é falso. Então, Na realidade, o que a gente tem da cultura hebraica, que profeta era todo aquele que tornava o povo a lei. Exatamente. Então, se ele tira o povo da lei, ele é falso. E ele é falso por quê? Porque ele leva as pessoas para fora da lei. E esse é identificado com o quê? Com o protestantismo apóstata. Por isso, esses 3 poderes vão se unir para levar as pessoas ao erro. E agora elas acordam. Nós vimos aqui no início, elas acordam. Mas aqui nesse flashback, nós vemos exatamente isso que acontece. As pessoas sendo convencidas a irem para o lado errado, para a batalha que vai ser no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Só uma pergunta. Esses reis aí que falam no final do verso, são os mesmos reis que vêm do sol nascente lá? Não, aí significa o quê? A humanidade e a sua liderança, não aqueles que vêm do pôr do sol. Que vindo do pôr do sol representa do nascer do sol, desculpa, que é do Oriente também, em algumas traduções está, é libertação, ou seja, seria o lado bom, porque o que foi exatamente Ciro foi uma libertação para o povo de Israel. Então, peraí, volta lá. Vamos então só fazer um apanhado. Volta mais um. Aí. A 6ª taça vai fazer com que o rio Eufrates seque, no caso, representando as pessoas que vão se dar conta do engano em que elas estiveram, e essa tomada de consciência vai ser como uma preparação para o caminho da libertação, que vai ser dada pela volta de Jesus, correto? Exato. Não para eles. Não, sim. Mas para o povo que está escravizado. Sim. O povo, não necessariamente aqueles que tomaram consciência. Né? Exatamente. E aqui, nos versos 13 e 14, nós encontramos por que quando esse povo foi enganado. Por isso que eu falei que é num flashback. Então, aqui é a tomada de consciência. Consciência do que aconteceu no 13 e 14. Exatamente. Entendi. E preparando para... O que aconteceu nesse período, na verdade, do 13 e 14? Foi o que nós vemos aqui no verso 16. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ou
Megido, a planície de Megido, no antigo Israel, onde se travavam as principais batalhas. Na verdade, essa batalha não é uma batalha física, não é uma terceira guerra mundial, não há bombas, armas, mas é uma batalha espiritual que se travou no coração. Aliás, para nós ainda vai se travar, mas nesse momento, como é um flashback, se travou um pouco antes do encerramento da obra de Cristo no santuário, no coração de cada pessoa. É uma batalha entre o bem e o mal, entre Satanás e Jesus, no coração de cada um, para tomar a sua decisão. Alguns escolhem o lado de Jesus e outros escolhem o lado de Satanás e da besta. E é essa batalha que ocorreu no Armagedon. E aí nós vamos para a 7ª praga, lá nos versos 17 e 18 de Apocalipse 16. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Bom, nós vimos anteriormente, lá no verso 8 do capítulo 15, que Cristo saiu do santuário e ele se encheu de fumaça. Por quê? E a hora que ele sai, aqui nós vemos exatamente no verso 17, ele faz a declaração: feito está. E aí começam a cair as pragas sucessivamente. E na última relâmpago, né? Exato. Na última praga começa a acontecer isso aqui: relâmpagos, vozes de trovões, ocorre grande terremoto como nunca houve antes. O que nós vemos a natureza numa grande comoção. E que comoção é essa? É uma comoção porque a natureza está reconhecendo a chegada do seu Senhor e Criador, a volta de Jesus. Exatamente o que é prenunciado nessa 7ª praga. Por que praga? Para os justos, lembrando, eles não sofrem os efeitos da praga. Para eles não é praga, mas para os ímpios é uma praga. É a volta de Jesus, para eles é terrível. E nós podemos ver isso lá nos versos 19 e 21. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O que nós vemos aqui? Ilhas afundam, montanhas saem do seu lugar, todas as cidades no mundo inteiro são derribadas. E olha que coisa terrível, pedras de 1 talento caindo, uma chuva de pedras. 1 talento é a pouco mais de 30 quilos, uns 32, 33 quilos cada pedra. Se uma chuva de granizo, uma pedrinha daquela caindo já machuca, vocês imaginam uma pedra de 30 e poucos quilos caindo do céu, os estragos que farão, a obra terrível que acontecerá. Por isso, os ímpios vão clamar, vão fazer esse clamor que nós encontramos em Apocalipse 6, de 14 a 17. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui o que nós encontramos? Exatamente esse clamor, porque os ímpios, nesse momento, não estão suportando ver a face de Cristo. Para os justos, não é uma praga, é um livramento, porque, como eu já disse, eles não são atingidos, mas os ímpios o são. Então, eles pedem que as rochas caiam sobre eles. Eles se escondem nas cavernas, que nos terremotos provavelmente vão estar desabando. Eles vão receber o castigo final. Eles, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, eles não suportam ver a face de Jesus e são consumidos
pela manifestação da glória de Cristo. Eles morrem. Por isso, hoje temos que fazer a nossa escolha. Que lado a gente vai estar? O lado que vai estar livre dessas pragas e provavelmente vão estar, provavelmente não, eles vão estar livres de tudo isso, ou com os ímpios que vão estar pedindo a morte. Os justos vão estar dando o seu clamor. Eis o Deus em quem aguardávamos, aquele que foi rejeitado, que foi a pedra rejeitada, que foi o que foi rejeitado pelos ímpios. Que lado você vai escolher? O lado de Cristo ou o lado do erro e de tudo que a besta representa? A escolha é sua.